Mateus capítulo 14, verso 28, eu vou usar até como forma ilustrativa, é como se a gente fosse considerar os três painéis que temos, um à direita, um à esquerda e um ao meio. É como se essa primeira frase e esse primeiro cenário que vou narrar estivesse ali no painel à minha direita e o segundo estivesse à minha esquerda e a terceira, obviamente, aqui atrás. Então, nós temos três cenários, são três frases, três passagens bíblicas de três cenários diferentes, que em algum momento, creio que elas vão se encontrar. Mateus capítulo 14, verso 28, diz assim: respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, ou se tu és o Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. A igreja pode ler comigo esse texto? 1, 2, 3. Vamos para a segunda frase. Marcos capítulo 4, verso 38. Certamente essa primeira frase ativou algum conhecimento em você, por ser bem conhecida, uma frase, um acontecimento muito discutido, muito falado, muito pregado, muito ensinado nas igrejas. Marcos capítulo 4, verso 38, a parte B, eu vou ler por completo, mas o que vai nos chamar a atenção é a parte final do texto. E Jesus estava na polpa dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Assim como da primeira vez, vou pedir gentilmente que os irmãos façam a leitura comigo. 1, 2, 3. E Jesus... também muito conhecida em nosso meio. E a terceira e última consideração, última leitura, Lucas, capítulo 5, verso 5. Recapitulando, fizemos a leitura primeira em Mateus 14, verso 28, a segunda leitura em Marcos, capítulo 4, verso 38, e uma consideração maior à parte final do versículo, e a última consideração, Lucas capítulo 5, verso 5. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. A igreja, 1, 2, 3. Bom, se fôssemos perguntar na igreja, no plenário, certamente seria muito pouco provável, ou seria bem pouco provável, que alguém dissesse não conhecer nenhuma dessas três passagens. Pode acontecer? Pode, mas elas são muito exploradas. Está diante de nós três textos da Bíblia citados, mencionados por evangelhos diferentes. Eu fiz a leitura, um em Mateus, o outro em Marcos e o outro em Lucas. São passagens diferentes, mas há similaridades que a gente pode introdutoriamente considerar aqui. Vamos a elas. Primeiro, os três fatos acontecem no mar.
Vocês já perceberam? Tanto o primeiro caso, quanto o segundo, quanto o terceiro ocorrem no mar da Galileia. Nunca é oportuno lembrar que mar sempre foi tratado pela literatura, pela poesia, como uma belíssima metáfora da vida. Mar, pensar em mar, implica também, de forma metafórica, você pensar na questão da vida, pela sua beleza, pelos seus mistérios, pela sua singularidade, pela sua bonança e pela sua travessia, que ora traz tranquilidade e ora traz tempestades. Então, há uma conexão quando se pensa em mar, se pensar nas questões da vida. Uma outra similaridade é que nas três, os discípulos estão presentes. Em todas elas, há a participação efetiva dos discípulos. Também é importante observar que num campo de abstração mais profunda, você pode extrair o conceito da dicotomia. O que é dicotomia, André? É um conceito que você divide em duas partes. Por exemplo, o amor e ódio, bem e o mal. Você pode extrair desse exame a fé e a dúvida, nos três casos. Uma outra importante consideração é perceber que nas três há a manifestação milagrosa do Senhor Jesus. Então, vamos recuperar e narrar bem brevemente o que aconteceu nessas três. Primeiro, Mateus capítulo 14 vai tratar de uma situação muito interessante. Os discípulos, à tarde daquela noite, eles vivenciaram uma experiência muito profunda, intrigante, mas muito profunda com Jesus. Trata-se da multiplicação dos pães e peixes. Imagina comigo, os irmãos, ter diante dos nossos olhos 5 pães e 2 peixinhos para alimentar a congregação aqui. Não seria possível. Talvez atenderia o primeiro banco, o segundo, e por mais habilidade que se tivesse na partilha, isso é uma coisa que não seria possível. Mas eles vivenciaram a experiência de perceber uma multidão sendo alimentada, de quase 5.000 pessoas sendo alimentadas. Ao entardecer, anoitecer, eles, como era de frequência, se dirigiram à embarcação e ganharam a travessia do mar. Diz o texto bíblico que por volta da 4ª vigília da noite, o que significa dizer entre 3 e 4 horas da manhã, vem se dirigindo a ele, caminhando por sobre as águas, o Senhor Jesus. E talvez naquele movimento escuro, naquela silhueta caminhando por sobre as águas, talvez carregados de cansaço e sono, eles não conseguem identificar por certo quem se trata, e levanta-se uma questão: é um fantasma, o aspecto parece de um fantasma, e eles gritam. Mas é importante observar que não há um espaço entre a não identificação de quem vem na direção do barco e a declaração dizendo da manifestação de quem caminhava, porque o texto bíblico vai dizer que Jesus imediatamente refuta essa ideia, e ele diz: não temas, sou eu, não precisem ficar com medo. E aí, o apóstolo Pedro levanta a sua voz e diz: se é o Senhor, então manda que eu vá. O texto bíblico diz que Cristo diz: vem, e ele inicia a sua caminhada, e ao observar o fato que estava acontecendo, gera ali uma dúvida, uma incerteza, e sei lá mais o que poderíamos somar a essa investigação, mas o fato é que ele começa a afundar, e Jesus pega pela mão, o levanta,
e disse por que ele havia duvidado. Por que duvidaste? Por que você duvidou? E aí segue-se o curso da narrativa. Essa é a primeira situação que a gente leu. Na segunda, que se encontra em Marcos, também no mar da Galileia, ela tem um teor diferente da primeira, porque nessa segunda, o texto vai dizer que os discípulos estavam em alto mar, e se levanta uma grande tempestade, e essa tempestade, ela está indo ao encontro do barco, de modo que as águas passam por cima do barco, e eles começam a perceber que há risco de vida, há risco da embarcação virar uma situação indesejada, incontrolável. Só que Jesus não está caminhando sobre as águas. Nessa passagem, Jesus está dentro do barco, e ele está repousando. Em determinado momento, isso traz um desconforto muito grande para os discípulos, porque ao tempo em que eles estão lutando pela sobrevivência, Cristo está descansando no barco, e alguém, ainda que relutante, ele diz: Senhor, o Senhor não se importa que a gente está perecendo, nós estamos morrendo. Se não houver uma intervenção agora, urgente, poderemos não mais estar aqui. E Jesus, diz o texto, que se levanta, repreende o vento e repreende o mar. E ele vira para os discípulos: por que vocês estão com medo? Por que estão tão tímidos, amedrontados, com medo? Ele repreende o vento, repreende o mar. A Bíblia diz que houve bonança naquele momento, e houve uma indagação, uma pergunta retórica: quem é este que até o vento e até o mar lhe obedecem? Amém? Não estou sozinho? Amém. O terceiro caso, os discípulos de novo. Veja que coisa interessante. Os discípulos, então, aqueles que estão em aprendizado, em treinamento, que estão sendo colocados nas experiências da vida, de como enfrentá-las, e eles estão novamente no mar, e Jesus se aproxima e diz para que o barco vá um pouco mais longe. E o que eles estavam fazendo na borda? Eles estavam lavando as redes, porque passaram a noite pescando, joga a rede, tira a rede, porque falando assim, parece muito comum. Eu não tenho zero experiência em pescaria, mas é razoável entender, pelo menos pelo que a gente vê em vídeo, que não trata-se de uma coisa simples, porque senão parece muito simples. E jogou a rede, pegou. Para quem faz pescaria em alta performance, num alto nível, deve ser uma coisa bem trabalhosa. É você jogar a rede, mapear o espaço, depois recolher, tirar os detritos que vem nessa rede. E eles fizeram isso a noite inteira. Resultado zero. E vem Jesus Cristo, se aproxima e pede para que vá a mar alto, e novamente desafia o discípulo: olha, lance a rede. E Pedro, novamente na verdade o Pedro se manifesta em duas vezes. Na primeira: se és tu, manda eu ir ter contigo. E agora, na situação do meio que lemos, todos os discípulos, em uníssono, disseram para Jesus: não te importa que pereçamos? Mas Pedro diz: Senhor, eu trabalhei a noite inteira, e o resultado não aconteceu, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. E ele o faz, e diz a Bíblia que a pesca foi maravilhosa.
de modo que eles não conseguiam trazer a rede para o barco, e pediram auxílio a uma embarcação próxima, e um olha para o outro de forma assustada, de forma admirada, e Pedro se aproxima de Jesus e diz: se afasta de mim, porque sou um pecador, tu és um santo, se afasta de mim. São essas três situações que eu narrei, e para cada uma delas eu quero propor uma reflexão. Para cada uma delas a gente vai propor uma reflexão para a nossa vida, para ver se vale a pena, se tem sentido, ou se não tem sentido nenhum, para a gente entender mais sobre essas questões da vida, que estão expostas nas narrativas do Evangelho. Pode se tratar somente de uma história, pode não fazer sentido nenhum para você, mas também pode ser o inverso. Pode ser que através de uma experiência dessa, narrada nessa manhã, seja a mudança de chave, a mudança de que você precisava, ou de que você precisaria para retomar iniciativas na vida. Vai depender de como você vai absorver e como você vai apreender tudo aquilo que está sendo dito, falado. A primeira consideração, a primeira reflexão é a seguinte: por que essa necessidade de se desafiar além do que realmente eu posso? Por que essa necessidade de me desafiar além do que realmente eu posso? O que há por trás disso? Será que é um problema de identidade? Será que é um problema de pertencimento? De fato, eu necessito da validação social, eu necessito muito fazer algo além da minha capacidade para demonstrar uma espiritualidade maior, para demonstrar uma crença maior, que eu seja mais crente do que além, de fato eu sou. Por que essa necessidade? Eu preciso dessa aprovação, eu preciso realmente, isso faz parte da minha vida, eu tenho que fazer aquilo que no meu coração está dizendo para não fazer. Eles estavam no barco, a situação estava controlada, o fato de vir alguém caminhando na sua direção, e você supor que seja um fantasma, não mudou nada. O texto não está dizendo que 5 fantasmas chegaram no barco e puxaram o pé dos discípulos, e ao puxar o pé dos discípulos, eles exclamaram, desesperados: vamos morrer. Não é nada disso. O texto diz que há uma caminhada, e obviamente é muito natural, eles desconheceram um corpo que caminhava, até porque não é comum quem anteriormente a esse texto caminhou por sobre as águas. Você vai encontrar, caminhou através do Mar Vermelho, mas sobre as águas eu não lembro nenhum texto que vai mencionar. Então causa o estranhamento, tá bom, mas esse estranhamento é quebrado. Por favor, irmão, põe aí Mateus capítulo 14, verso 25. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Ok. 26. E os discípulos, ao verem andando por sobre as águas, ficaram com medo. Certo, seria diferente, seria de se estranhar, e os discípulos começaram a rir. Maneiro, Jesus está andando sobre as águas, joia, tá legal, até aí está certo. Causa estranhamento, causa uma coisa, uma perplexidade, e ficaram com medo, exclamaram: é um fantasma, tomado de medos, e gritaram. 27. Mas Jesus imediatamente diz: bom ânimo, sou eu, não temas. Você está me acompanhando? Foi? Não temas, sou eu, acabou. Não tem fantasma, não tem capeta,
não tem capiroto, não tem nada disso, sou eu. 28. Ah, mas se é tu mesmo, Senhor, então que eu ande sobre as águas. Por que essa necessidade desse desafio? Desnecessário. E quantos de nós agimos assim? Se é tu mesmo, Senhor, que eu passe em primeiro lugar nessa prova da Polícia Federal, e eu não aceito menos do que o segundo, porque se Deus é Deus na minha vida, e aí começam essas loucuras, esses devaneios. Senhor, se tu és na minha vida, que o meu filho jogue no Real Madrid. Meu Deus, meu filho tem 8 anos, está no Boa Vista. Para que eu vou fazer uma loucura dessa? Mas tem gente que faz, entra nessas loucuras. Se tu és Deus na minha vida, eu quero ver, e começa com esses devaneios. Aí, sabe o que acontece? Deus fala, tá bom, você quer caminhar sobre as águas? Então vai, não vou te impedir não. E ele começa a caminhar, e sabe o que acontece? Ele afunda, e assim acontece na vida de muita gente, se afunda nos seus desafios de devaneios desnecessários, e depois vai culpar Deus. Senhor, por que eu afundei, Senhor? Por que aconteceu isso com a minha vida, Senhor? Você já percebeu que muitos desafios somos coisas que nós criamos, e botamos o rótulo como é sonho de Deus para a minha vida, é isso para a minha vida, é aquilo, e a gente começa a multiplicar. A situação está controlada, Jesus disse, sou eu. Jesus está caminhando em direção ao barco, calma, estou chegando, eu estou chegando, mas não é suficiente, não é suficiente. Se é o Senhor mesmo, então faz eu andar aí. Tá bom, vem. Não chegou nem na metade ali cadê? Lá no meu irmão lá, da mesma data de aniversário que eu, 29 de abril, não é, meu irmão? Não chegou nem ali, já está afundando. Afundou. Por que essa necessidade? Esse desespero de se desafiar além do que você pode. Veja comigo, irmão, põe aí para mim Marcos capítulo 9, versículo 22, 23 e 24, olha o que está dizendo. E um homem vai a Jesus Cristo, e ele diz assim, Senhor, os seus discípulos não puderam libertar o meu filho endemoniado. O demônio, o espírito maligno, pega o meu filho e joga no fogo, joga na água. Muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus, se eu posso fazer alguma coisa, é isso que você acabou de me perguntar? Foi isso mesmo que você acabou de me perguntar? Se eu posso fazer alguma coisa, então, você pode crer? Toma, de graça. Jesus devolve para ele, toma de graça, você não mandou para mim, toma de graça. Olha o 24, imediatamente o homem exclamou com lágrimas, Senhor, eu creio. Mas ajuda na minha falta de fé. Nós temos um problema de quando nos desafiamos além do que podemos, ao invés de evidenciar a fé, a gente evidencia a dúvida, é a incredulidade. O homem disse, tu podes, faz alguma coisa, Senhor. Aliás, se eu posso fazer, tá bom, você pode crer? E o homem, eu creio, mas aquilo deve ter rasgado ele por dentro, deve ter cortado ele por dentro, e disse, Senhor, com lágrimas, ajuda na minha incredulidade. Talvez eu não creia tanto quanto eu penso crer. Talvez eu não tenha tanta essa força espiritual que eu penso ter. Ajuda-me, Senhor. Olha o versículo de Mateus 14, 31. Mateus 14, 31. E prontamente Jesus fez o quê? Estendeu a mão, tomou e disse, por que duvidaste? Eu tenho uma boa notícia para você, óbvio. Se em algum momento da tua caminhada você tem sentido naufragar, fraquejar, cair, afundar, Ele está disposto a estender a mão nessa manhã para a tua vida.
Ele está disposto para estender a mão para você e para mim, e dizer: por que tu duvidou? Agora eu te pergunto, você já parou para pensar em qual foi a dúvida? A dúvida foi qual, pastora Roberta? Foi porque ele caminhou sobre a água e afundou? Essa é a principal dúvida? A gente é levado a crer que essa é a dúvida, mas a dúvida maior, mais reflexiva é outra. A dúvida é: eu tenho bom ânimo. Ah, se é tu mesmo, então manda eu andar. Ah, então vem. Aí a gente fica preso, dizendo que a dúvida: ele viu o vento, ele viu não sei o que, aí ele afundou e Jesus, você teve dúvida. A dúvida não é essa, porque na caminhada da vida a gente vai acertar e vai errar, vai ter momentos que você vai tropeçar. A dúvida é: você ainda duvida que eu sou Deus na tua vida? Você ainda tem dúvida disso? Por que você duvidou? Eu não disse que era eu. Você entendeu isso? Eu não disse que era eu que estava caminhando, mas não foi suficiente. Quando Jesus diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, não me é suficiente. Eu quero provas, eu quero andar, eu quero caminhar sobre as águas, eu quero fazer algo espetacular, que eu vou, primeiro, agora sim, Senhor, agora o Senhor provou que é Deus mesmo, porque esse negócio de dizer que é Deus e não fazer nada para eu ver, está errado. Aí Jesus para os céus, para a parte da milícia dos anjos. Gente, vamos parar que esse menino precisa caminhar, esse menino baixinho, velho, precisa caminhar sobre as águas, porque se ele não caminhar, ele vai achar que eu não sou Deus e vai me arrasar, entendeu? Jesus vai ficar arrasado, porque eu vou achar que ele não é Deus, e aí vai, sim, acabou, está tudo acabado, plano da salvação está acabado. Irmãos, vamos amadurecer na fé, e vamos crer que Ele está conosco todos os dias, e vamos caminhar, sem nos desafiar além daquilo que a gente possa suportar, mas com a expectativa e a certeza: Jesus está do meu lado, Jesus está comigo, eu não abro mão dessa certeza, eu não abro mão dessa convicção. A segunda reflexão, se a primeira vai tratar dessa necessidade de se desafiar, se é tu mesmo, Senhor, então envergonha esse homem, se é tu mesmo, faz ele passar vergonha. Meu Deus, olha o tipo da oração que muita gente está fazendo: se é tu mesmo na minha vida, faz ele passar vergonha. Não tem cabimento esse tipo de oração, mas isso a pessoa faz com fervor, que dá mais legitimidade à oração, está ligado? Quando você faz aquela oração com fervor, se tiver alguém orando com você, tu ainda dá uma balançada no braço, aí sim, essa oração, essa foi forte, essa vai acontecer. Senhor, envergonha ele, faz ele pagar, aí sim, por que isso? Por que esse ódio? Aí, Senhor, se é tu mesmo, eu não preciso saber se é tu. Ele diz: sou eu, não temas. Senhor, eu não vou temer, Senhor, nós não vamos temer, nós vamos nos apropriar da fé, e se em algum momento ela não tem sido suficiente, Senhor, ajuda na nossa incredulidade. Segunda reflexão, é porque esse drama, a fim de parecer que tudo e todo é contra nós. Já estamos na segunda leitura. Senhor, tu não te importa que perecemos? Gente, vamos ser sinceros, eu não estou aqui na intenção de subestimar dor de ninguém, longe de mim isso, porque só quem passou, ou está passando por uma dificuldade muito séria, de doença, de perda emocional, de depressão, sabe o que está sentindo. Então, longe de mim querer te rotular como alguém que se vitimiza. Não vou fazer isso, porque de fato as tempestades da vida acontecem, e é muito fácil eu, no meu conforto, rotular alguém, que você tem que largar de ser vítima. Não é isso. A proposta da reflexão não é essa, mas existe um drama, que às vezes acontece
no teor dessa frase, o Senhor não se importa comigo, de coisas imaginárias, de coisas que nem aconteceram, mas a pessoa com essa necessidade emocional de achar que ninguém se importa comigo, aí cria um drama como se fosse todos contra ele, é todo mundo contra mim. Essa frase é emblemática demais. Ninguém se importa comigo, é o ninguém. Ninguém, que é muito citado na literatura de Ulisses, né? Lá de Homero, quando diante dos... Eu esqueci o nome dos bichos altos, e ele pergunta qual o nome de Ulisses, ele diz ninguém. Isso é muito emblemático, assim, ninguém se importa comigo, ninguém me vê. E eu vivi esse momento aqui de crise, porque eu achei que ninguém se importava comigo, e eu fui desesperadamente comprar um sapato verde, e uma blusa verde, que ninguém está usando sapato verde aqui, sabe para quê? Para você olhar para mim, para ver se você me bota para pregar, Alvir. Aí, no desespero, na necessidade de alguém me olhar, eu vou de verde. Eu desafio você agora, quem está de sapato verde, vem aqui. Não tem, porque foi estratégico, alguém vai ter que me olhar, eu preciso disso, porque se você não disser isso para mim, eu vou criar um drama, ninguém se importa comigo, ninguém me vê, ai, mas a minha vida é isso, é o arde e o lipe, né? Eu disse que ia dar errado, ó céus, ó vida, ó azar, esse drama desnecessário, a situação nem aconteceu, mas a pessoa cria o drama. Senhor, o Senhor não se importa não comigo? O Senhor não se importa que a minha vida está do jeito que está? O Senhor não se importa comigo? Eu desisto. Como é que eu pude ter sido assaltado? Ora, aí você pegou pesado com Deus, porque isso carece de uma reunião no céu, que tem que parar lá no céu, e fazer uma conferência, gente, situação de segurança pública, no céu, tem que fazer uma intervenção no Rio, porque os irmãos lá do Rio de Janeiro estão passando um perigo muito grande, está sendo assalto, e senão daqui a pouco eles vão me abandonar. Eu acho que essa reunião está rolando por esses dias, deve estar rolando, porque assim, é uma situação, acontece do dia a dia da vida, e a gente atribui o tempo todo, ai, cria esse drama. Quinta-feira, eu estava indo fazer um trabalho, trabalhei feriado, eu gosto de trabalhar os feriados, porque o trânsito fica bom, e eu me desloco mais. Eu estava indo trabalhar quinta-feira, meu filho dormindo, pego meu filho no anil, estava indo para a Ilha do Governador, e eu estava pensando nessas questões aqui, que a gente está refletindo. Quando chegou na ilha, eu viajei, errei o caminho, perdi a entrada da ilha, e você sabe que quem perde a entrada da ilha, só na Washington Luiz, e quando eu travei no volante, caraca, olhei para o Christian, ele dormindo, aí comecei a refletir, porque eu estava pensando nessa mensagem, que se eu não tivesse, é certo, já ia reclamar, mas eu não, como eu estava espiritualizado, estava ali pensando na mensagem, cheio do Espírito Santo e tal, então eu segurei minha onda, eu comigo mesmo ia entrar em conflito, não, vou entrar em conflito, estou espiritualizado aqui, como é que eu vou? Aí comecei a pensar naquela situação, aí falei assim, bom, se eu acordar o Cris, não vai resolver nada, o que ele vai fazer? Ele vai acordar, o que houve? Esse demônio dessa mulher que está perturbando a gente, aí já fez eu errar o caminho, não tem nada a ver, mas eu ia botar isso no pacote, que esse demônio que perturba, que não sei o que, é isso que estragou meu dia, acabou com o meu dia, não, aí eu estou pensando, olhei para ele, falei, não vou acordar, e se eu fizer o retorno, chegar no destino, e ele estiver dormindo, eu vou falar assim, Cristian, chegou, ele nem vai saber o que aconteceu, ele nem vai saber que eu errei caminho, ele só vai falar, chegou, beleza, eu falei, assim que acontece, muitas coisas a gente nem precisa saber, e a gente fica num desespero por querer saber tudo, por querer conhecer tudo, e depois passa mal, e aí quando eu fiz o retorno, por mais que eu ficasse aborrecido, o carro não ia voar, eu não ia conseguir fazer uma bandalha, não dá, porque é uma especialidade de crente fazer uma bandalha, né? Então eu tentei, olhei, não dá, não tinha como, tem que ir na Washington Luiz, aí então se controla,
se espiritualiza, ora e tal. E aí quando voltou, ele acordou, o que houve? Eu não houve nada, eu errei o caminho. Caramba, eu falei assim, mas eu nem ia te avisar. Quando chegasse lá, eu falei assim, chegamos. Já percebeu, Cristo? Às vezes a gente se apavora, cria um drama sem necessidade. Sem necessidade. Você está identificando alguma coisa aí na sua vida? A gente cria esse drama. Eu vou te falar, eu fiz pós-graduação em criar drama. O Edson trabalhou comigo aqui um período, ele sabe que eu era desesperado. E como o negócio nem aconteceu, tu já está se antevendo, mas como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Para. E aí você joga a pedrada em Cristo, aquela pedrada tu não te importas comigo, porque eu mereço. Assim, meu Deus, eu não te importo contigo. É isso mesmo que você acabou de me dizer, que eu não te importo contigo. Se você, ele só vai mandar uma para você, dizer, se você está vivo aqui e agora, é porque ele se importa contigo. Se você está viva aqui e agora, é porque ele se importa contigo. Eu não acredito que você não vá aplaudir a Deus, dando glórias e honras ao nome dele. Eu não acredito. Eu me recuso a acreditar que você não vai dar glória, que você não vai dar aleluia. Por quê? Porque ele se importa com as nossas vidas. Aleluia. Tempestade é algo que você não controla. A primeira situação, ela está controlada, mas a segunda situação não está controlada. Você não controla a tempestade. Então, por que se apavorar com aquilo que eu não controlo? Com aquilo que eu não posso controlar? Claro, às vezes, dependendo do dia, dependendo do humor, dependendo da situação, pode afetar mais ou menos. Mas se eu absorver isso eu não tenho controle. Criar uma calúnia contra a minha vida, eu não vou controlar isso. Não vou, isso não pertence a mim. Então eu vou seguir a minha caminhada da fé, entendendo que Deus, ele se importa comigo. E de novo, Marcos 4, bota o 40, meu irmão, Marcos 4, 40. Marcos 4, 40. Então disse Jesus, por que vocês estão tão tímidos? Não tendes fé? De novo, eles são desafiados à questão da fé. E por que a questão da fé? Porque Jesus está no barco, Jesus está na companhia deles, e eles estão imaginando, Ricardo, o quê? Vamos morrer, mas Jesus está ali com ele, mas assim, não importa se Jesus está ali, o que está ali fervendo é que nós estamos perecendo, e nós estamos perecendo e o Senhor não se importa. Irmão, vamos desconstruir essa ideia, porque Ele se importa com a nossa vida, por isso nós estamos aqui, por isso Ele nos amou e nos aceitou da maneira que somos, e a Ele seja dada a glória, a honra, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Por último, 11 horas e 34 minutos, e eu prometi ontem para a Letícia que eu não ia me estender. Eu falei assim, eu estou cansado de ficar pregando, me estendendo, eu vou parar com isso, por isso que eu fico na geladeira. Pensa que eu não sei, nessas reuniões de pastores, lá dentro das tabernas, eles devem botar nomes e tirar nomes. Mas não tem problema não, quando eu tenho a oportunidade eu mando, depois fica de novo mais 4 meses lá na geladeira. 3, a primeira, vamos recapitular, primeira, por que a necessidade de me desafiar, além do que realmente eu posso? Pensa, reflete, vai pensando nisso aí. 2, por que eu criar um drama, a fim de que todo mundo fique com pena de mim? Esse drama, é importante criar esse drama, senão ninguém vai ter pena de mim, e se não tiver pena de mim, ninguém me repara, e se não me reparar, eu deixei de existir. Por que eu preciso disso? Qual é essa necessidade? 3, por que não aproveitar
Oh, glória! Por que não aproveitar a nova oportunidade que a vida te oferece hoje? Por que não aproveitar a nova oportunidade que a vida te oferece hoje? Eles passaram a noite inteira rolando rios, rindo de uns, compartilhando outros, salvando. Esse aqui está maneiro, esse aqui eu vou mandar para fulano, esse aqui vai para... A noite inteira. Aí não conseguiram nada, e de manhã Jesus vai desafiar ele: Senhor, fiquei a noite inteira na internet, mas eu não consegui nada. Mas o Senhor está falando, não, você sabe qual é a palavra-chave desse texto? Eu passei a noite inteira fazendo o quê? Fazendo o quê? Pastor Edson, passei a noite inteira, o texto, Lucas 5,5, o quê? Não, tudo bem, pescando, específico, mas vamos ser genérico, eu passei a noite inteira trabalhando. É como se eu dissesse assim: Jesus, eu tenho ocupado a minha vida, aquilo que depende do meu esforço, eu tenho feito, aquilo que depende das minhas habilidades, eu tenho colocado em prática, mas eu quero compartilhar com o Senhor, eu não estou conseguindo ver resultado, eu não estou vendo o negócio acontecer, e vem o Senhor agora, e me diz assim: lança a rede de novo. Senhor, eu fiz isso 19 vezes essa noite, e foi rede, e voltou rede, e foi rede. Os discípulos não querem nem mais olhar para a minha cara, porque eu disse: só mais uma, outra vez, lança de novo, e eu já estou perdendo até a credibilidade com ele, mas se é o Senhor que está falando, eu vou lançar a rede. E eu reflito com você: por que não aproveitar a oportunidade que a vida te oferece hoje? Você crê que a vida está te oferecendo uma nova oportunidade? Nesse domingo, 26 de abril, através da pessoa de Jesus Cristo, você tem a oportunidade de: Senhor, eu tenho trabalhado arduamente, eu tenho trabalhado diuturnamente, Senhor, faz 5 anos que eu tenho me esforçado, faz 10 anos, Senhor, e eu não consigo ver um resultado, Senhor, e essas frustrações, essas experiências de fracasso do passado, não vão me paralisar, porque nesta manhã eu recebo a Tua palavra, e eu vou lançar a rede, e eu vou lançar novamente a rede, Senhor, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aproveite a oportunidade que Jesus lhe dá essa manhã. É para quem trabalha, é para quem se ocupa, sabe? É como se dissesse assim: continua, persevera, prossiga, você está no caminho certo. Veja, Jesus não tirou eles do mar e levou para a montanha. Vocês estão errados, o negócio é aqui na montanha. Não, foi no próprio mar. Foi no próprio mar para Jesus. Sabe o que Jesus está mostrando assim? O meu poder sobrepõe todas as coisas. Aquilo que você não pode, Ele pode. Aquilo que você não sabe, Ele sabe. Aquilo que você não tem, Ele tem. E Ele deseja fazer na tua vida, mediante o elemento chamado fé. É isso, meu irmão, levante a tua mão. É isso. Feche os teus olhos. É a tua espiritualidade, é a verticalidade agora com Deus, e dizendo: Senhor, o Senhor conhece, eu sei que o Senhor se importa comigo, e a partir de hoje eu vou